exército. Talvez é aqui que nós estamos falhando. É que nós não temos olhado para nós como exército do Senhor. Então você se lembra, nós vimos Efésios. Se você olhar a Epístola aos Efésios, nos seus 6 capítulos, primeiro capítulo, você vai ver lá no versículo 22, quando Paulo diz: odeio a igreja, aquele que Deus ressuscitou com aquele grande poder, odeio a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Essa é a primeira revelação da igreja em Efésios. A segunda revelação está nos 2 últimos versículos. No capítulo 2, ela é o santuário, ela é a morada eterna de Deus. Então a igreja é o corpo de Cristo, é a morada eterna de Deus. No capítulo 3, no versículo 4, 5, vai nos falar que a igreja é o mistério de Cristo. Porque esse mistério está sendo revelado, e neste mistério, Deus vai manifestar através da igreja as múltiplas facetas da sua infinita sabedoria. Sabedoria esta, que nem mesmo os anjos que estão diante de Deus no seu trono podem conhecer, a não ser que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais. Tanto anjos bons como maus estão sentados para poder aprender as múltiplas facetas da sabedoria de Deus que só se manifesta através da igreja. No capítulo 4, versículo 24, nós vamos ver que a igreja é o novo homem da nova criação. Este novo homem criado em Cristo é o novo homem da nova criação, como também é repetido em Colossenses. Esta é a figura da igreja no capítulo 4. No capítulo 5, nós temos, a partir do versículo 25, quando Paulo diz para os maridos amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí diz que o Senhor, Ele está preparando para si mesmo uma igreja gloriosa. Essa é a visão da igreja do capítulo 5 de Efésios, igreja gloriosa. E no capítulo 6, a partir do versículo 10, e é aqui que nós vamos nos deter um pouco. Abra suas Bíblias em Efésios 6, 10. Aqui nós vamos ver que a igreja é o exército, é o soldado celestial na terra. Porque será através desse soldado que Deus vai esmagar a cabeça de Satanás. Escute isso, irmãos. Que o Senhor nos guarde pelo seu sangue, que o Senhor nos guarde na sua palavra, que o Senhor nos guarde de todos os lados. Porque essa é uma declaração que Satanás range os dentes quando ele ouve. Ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Mas o Senhor, Ele tem que nos guardar, e Ele vai nos guardar. Ele prometeu e Ele é fiel. E é confiado no sangue de Jesus, é confiado na vitória do Senhor Jesus, que eu e você podemos dizer isso. Porque se eu e você não confiarmos nesse sangue, nós não podemos falar isso. Então veja, o versículo 10 diz: quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, isto é, na pessoa do Senhor, e na força do seu poder. Então veja, fortalecer no Senhor e no seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permaneceis firmes. Atente, irmãos, por favor. Veja quantas vezes Paulo vai dar ênfase em algo muito importante aqui. Primeiro ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Versículo 10, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. Estão vendo aqui, irmãos, 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque Paulo exagera nessa exortação. Porque a guerra é séria. Porque nesta guerra, eu e você já perdemos muitas batalhas. Quantas batalhas nós já perdemos? Quantas vezes fracassamos? Quantas vezes falhamos? Quantas vezes o inimigo tripudiou sobre nós? Quantas vezes? Ou tem alguém aqui que pode dizer: irmão, o inimigo nunca
me derrotou em uma área da minha vida. Ah, irmão, se estiver aqui, eu quero andar só atrás de você. Aonde você for, eu vou atrás. Você deve ser o grande escudo. Eu creio que ninguém, irmãos. Por isso que ele diz para nós 3 vezes: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus. Por que tanta insistência? Porque a guerra é séria. Nosso inimigo, ele é terrivelmente mais poderoso e mais astuto do que nós. Humanamente falando, eu e você não temos a menor chance. Humanamente falando, eu e você não temos a menor condição. Nós não somos páreos para ele. O seu poder é muito maior do que o nosso. Como nós podemos vencê-lo? Como? Nós só podemos vencê-lo se nós permanecermos na luta, se nós não abaixarmos as nossas armas. Aqui tem detalhes. Vamos ver se a gente consegue capturar os detalhes. Veja, quando Paulo diz assim no versículo 12: porque não temos de lutar contra carne e sangue. Aí ele vai dizer: temos que lutar contra principados e potestades. Então temos que lutar. Não é contra carne e sangue, mas nós temos que lutar. Eu quero que você observe essa palavra lutar. Vem comigo aqui, Romanos capítulo 15, porque nós vamos encontrar o mesmo termo. Romanos 15. E ele vai servir como uma excelente base para nós. Como é que nós temos que lutar? Depois nós vamos ver mais sobre os detalhes das nossas armas, talvez não hoje, mas quando o Senhor permitir. Ele está assim, Romanos 15, 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo em vossas orações a Deus, ou que luteis com vossas orações a Deus por mim. Luteis, está vendo aqui? Essa palavra luteis, ela vem de 2 vocábulos no texto original. O primeiro é uma preposição, e depois uma palavra, preposição com. A tradução dessa preposição é com. E a outra palavra que está ligada a esta preposição, que forma toda a palavra no texto original, é a palavra agonizar. Estão vendo? Agonizar. Agonizar com. Então Paulo está dizendo assim: irmãos, agonizem comigo diante de Deus, ou agonize por mim diante de Deus. Paulo está dizendo: irmãos, lute por mim diante de Deus. Porque nossas orações não têm sido uma luta, irmãos, tem sido muitas vezes desabafo. Nós não sabemos o que é oração. Nossas orações não nos levam a agonizar. Nossas orações só nos constrangem a pedir o que nós queremos. Irmãos, será que nós conhecemos essa luta, essa batalha em oração? Por que passamos por tantos problemas? Por quê? Bom, nós passamos por causa de pecados. Já falei isso muitas vezes. Deus quer nos levar ao arrependimento. Passamos também por causa do nosso ego. Deus quer nos levar ao quebrantamento. Mas passamos por Cristo. E eu creio que Paulo está falando aqui justamente isso. Eu creio que é esse o ponto, irmãos. Porque se você reconhece que você está com uma vida tomada por uma escravidão de pecado, vai a Deus, ou vá a Deus e arrependa-se. Busque arrependimento no seu coração. Não brinque com o seu pecado. Pecado não pode ser brinquedo na nossa vida. Porque você pode se sentir livre para cometer os seus pecados, mas você vai ser escravo das suas consequências. Então não estou falando disso. Estou falando que Paulo chama aqueles irmãos: lutem a Deus por minha causa. Vamos batalhar. E que batalha nós estamos envolvidos, irmãos? A batalha da oração. Se você não sabe o que é isso, peça a quem sabe, e ele vai te ajudar, o Espírito Santo. Lembra, irmãos, Romanos 8, 26 diz assim: porque não sabemos orar como convém. Porque nossas orações muitas vezes não são convenientes, são inconvenientes. A coisa é muito mais séria, a gente está orando pelo trivial.
A coisa é muito mais profunda e você está orando só vendo o que você quer ver. Mas por que você não fala, Senhor, mostra-me, revela-me? E Ele vai me revelar. Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai colocar circunstância, mas que Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é o Deus da revelação. A única coisa confusa é a nossa mente, é o nosso coração. Sabe por que nossa mente, o nosso coração é confuso, é perturbado? É porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, ela pode te transpassar, ela pode te perfurar, ela pode causar uma grande cicatriz na sua vida, mas ela traz a própria vida. Ela não te mata, ela traz vida. Agora, gente, irmãos, não quer isso. Nós queremos o quê? É o que se prega hoje. O evangelho popular, o evangelho indolor. Nós não queremos vida, nós queremos morte. Inconscientemente nós queremos morte. Mas se você quer vida, esta é a vida. Vamos aprender o que é lutar em oração, irmãos. Lembra de Elias? 62 anos, a nação de Israel debaixo de um governo de assassinos em série, sentando no trono de Israel, tripudiando do nome de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus. Havia muitos profetas no tempo de Elias, ou você acha que não haviam? Haviam. Sabe onde eles estavam? Escondidos em cavernas, sendo alimentados por pão e água. Quem não quer uma vida dessa? Qual profeta que não gostaria hoje de estar acomodado, sem luta nenhuma, sem problema nenhum, só comendo e bebendo? Quem não gostaria de uma vida dessa? O nome de Deus está exposto lá fora ao ridículo, ao opróbrio, à vergonha. Falar que você é um cristão nessa nação é vergonha. Porque quando você falar que você é um cristão, eles vão dizer que a fulana também é. O fulano também é. Entende? Evangélico hoje é pejorativo nessa nação. Nós não temos mais que falar que somos nada, nós temos que deixar que o testemunho fala quem somos nós. Como Elias chegou, disse para Acabe, tão certo como vive o Senhor, que sobre a minha palavra não vai chover. É esse tipo de gente que Deus está chamando, irmãos. Ele diz, o Deus em cuja presença eu ando. Nós temos que ser uma geração marcada pela presença de Deus na nossa vida, irmãos. Compreende? Não é uma geração marcada pelos fracassos. Chega disso, irmãos. Chega de ficarmos caminhando fora, caminhando a ermo. Vamos voltar para o centro do Senhor. O Senhor te colocou nessa geração. Você poderia ter nascido há 500 anos atrás. Ele te chamou agora. Ele te revelou a palavra. Ele abriu os céus dele para você. Ele pegou o seu nome, escreveu no livro santo da glória dele. Ele deu o filho dele por você. Ele encheu o seu coração do Espírito. Ele está aí, mas o que você tem feito com esse Espírito Santo? Você não conversa com ele, você não fala com ele, você não dá lugar a ele. Tudo que você faz de você e por você e para você. Honra ele, não entristeça ele, não pise nele, exalte ele, glorifique ele. Em todas as coisas, vamos honrar esta pessoa que habita dentro de nós, que está agora fazendo em mim e em você uma obra tão santa, tão grande como foi aquela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele não é em nada inferior ao Senhor Jesus, nem na sua pessoa e nem na sua obra. Ele está aí. Você acha que Deus fez tudo isso para nada? Para amanhã você perder o reino? Não. Ele quer muito mais. Ele quer que você sente no trono com Ele e governe as nações. Ele quer que você faça parte do governo eterno dEle. Ele quer que você seja o santuário da morada dEle. Ele quer que você seja a família dEle. Ele quer que você seja a esposa dEle para uma satisfação eterna. É pouco isso, irmãos? Isso é pouco? Isso é pouco para você? Não dá, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o testemunho de Deus na terra. Vamos daqui a pouco voltar para nossas casas, pegar nossa rotina. Não deixe a sua rotina destruir a palavra de Deus no teu coração hoje.
Não deixa o teu trabalho sufocar a palavra. Ore sobre ela. Vá hoje aos pés do Senhor e diga: Senhor, mantenha viva, mantenha a chama acesa da tua palavra em meu coração, porque ainda posso estar te ouvindo, Senhor. Porque muitos não estão, irmãos. Muitos não estão. Em muitos lugares Deus não fala. Não é porque Ele não quer, porque o povo não quer ouvir. Deus ainda está falando a esta igreja, irmãos. Muitas vezes fora, olhando de lá para cá, eu me lembro de vocês, fico pensando: Deus, Tu ainda estás falando naquele lugar. Tu ainda estás falando. Ainda a presença do Senhor está aqui, irmãos. Ele não retirou o seu candeeiro, irmãos. A misericórdia do Senhor está aqui. Ele não tirou o seu candeeiro. Então eu e você não podemos dar as costas ao que Ele está falando, ao que Ele está fazendo. Nós somos o exército do Senhor. E Paulo diz: lute comigo, vamos lutar uns pelos outros. Você está lutando pelo seu irmão, você está vendo a casa dele, está vendo os filhos dele, está vendo o casamento dele. Lute, mas não faça essa oração de minhas palavras não. Faça uma oração que você seja capaz de rasgar o coração. Faça uma oração que você tenha convicção: eu entrei na sala do trono e eu falei com Ele. Ele ouviu, eu senti que Ele ouviu a minha oração. Não ore para marcar presença, ore para você sentir a presença dEle. Ore por causa da presença dEle, não por causa da sua presença. Ore, ore, só pare de orar quando você tiver certeza: Ele me escutou, Ele me ouviu. Agonize diante do Senhor em oração. Irmãos, que nós sejamos esta igreja, que temos a capacidade de agonizar diante de Deus em oração. Estão entendendo? Olhe bem, irmãos, veja aqui Colossenses, capítulo 1, vamos buscar mais uma palavra para somar a esta, para entender o que é realmente o sentido desta palavra, agonizar. Colossenses, capítulo 1, e o versículo 29, Paulo está dizendo assim, irmão, no 28, se você observar, é tanta coisa aqui, mas vamos tentar sintetizar, para a gente não perder muito foco. Ele diz assim: aqui anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando, veja, ensinando, admoestando, anunciando a todo homem em toda sabedoria. Com qual propósito, irmãos? Com qual propósito a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser anunciada, tem que ser ensinada? Para que todo homem seja perfeito. A palavra perfeito, irmãos, nunca fala de uma vida sem pecado. A palavra perfeita fala de amadurecimento, fala de maturidade. O objetivo é que nós sejamos maduros. Aí diz assim: apresentar todo homem maduro em Cristo, para o qual também trabalho. Então todo o trabalho de Paulo, anunciando, admoestando, ensinando, era lutando segundo a força dele, a qual atua poderosamente em mim. Então nós não apenas lutamos em oração, de maneira que nós chegamos a agonizar, nós lutamos também. É uma grande batalha, mas é a batalha do ensino, é a batalha da admoestação, é a batalha de proclamar, admoestar e ensinar a palavra. Isso é uma luta, irmãos. Eu quero falar aqui especialmente para as professoras das crianças, para os irmãos que têm sido usados pelo Senhor nesse púlpito, para todos nós, para você, meu irmão, minha irmã, lá no seu trabalho, seja aonde for, lá aonde você está, aonde o Senhor tem te usado. Porque eu não posso acreditar que o Senhor só fala aqui nesse momento de reunião. Eu creio que muitas irmãs aqui, nós nem sabemos, muitos irmãos nem fazemos ideia, mas eles são pregadores deste mesmo evangelho. Então você tem que entender que isso é uma luta. Não faça isso de qualquer maneira, faça isso como uma luta, faça isso como uma grande batalha. Ele diz, Paulo, que essa batalha, ele luta, não segundo a força dele, mas segundo o poder de Deus, que nele atua poderosamente. Ele diz, segundo a força dele, não a força de Paulo, a força de Deus, que atua em mim poderosamente. Irmãos, é isto. Dê lugar para que o Espírito Santo batalhe com esta espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus, pelejando contra a carne, pelejando em tantas áreas, em tantas situações. Oh, irmãos, quantas situações nós temos visto no meio do povo de Deus. Não vamos ficar calados, não vamos abaixar nossas armas, vamos pregar este evangelho vivo e vamos deixar que Deus faça a obra e não nós.
Vamos buscar só mais 3 textos e aqui a gente vai terminar. O capítulo 4 aqui de Colossenses. Ele vai falar de Epáfras. Aí ele diz assim: Epáfras, que era um dos anciãos ali entre os irmãos em Colossos, servo de Cristo. Olha essa frase aqui: sempre esforçando-se intensamente. É a mesma palavra, aqui está uma frase, mas lá no texto original é agonizomai. Então sabe o Epáfras, ele agonizava por aqueles irmãos em oração, para que eles estivessem firmes e maduros em tudo o que Deus queria deles. Ó irmãos, vamos orar por esta igreja, mas vamos orar com agonia mesmo. O Senhor tem nos reunido para orar nas segundas, mas nas nossas casas, vamos orar uns pelos outros. Sabe por quê, irmãos? Você se lembra? Lá naquele capítulo 10 de Números, então você vai ver Judá. Judá é a tribo da vanguarda. Eles foram à frente. Eles estiveram à frente, mas lá atrás havia uma tribo, juntamente com outras tribos, mas ela tinha uma bandeira, era a bandeira de Dan. Dan era a retaguarda. Então nós temos que ir à frente. Tem irmãos aqui que vão à frente? Tem. Mas tem também aqueles irmãos que ficam lá atrás. Eles são a vanguarda. Sabe para quê, irmãos? Para não deixar ninguém para trás. Olhe ao seu lado. Tente ver na casa dos irmãos, dos filhos, dos cônjuges. Veja quantos estão ficando para trás. Então vamos orar. Vamos rogar por eles, para que eles não fiquem para trás. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Quando a trombeta, a última trombeta tocar, e o Senhor nos tirar dessa terra, nós possamos olhar uns para os outros, e dizer assim: graças a Deus, a retaguarda não falhou, a vanguarda foi à frente, a retaguarda não falhou, todos estamos aqui, graças ao Senhor. Que alegria será para nós, irmãos, olharmos e ver os filhos dos nossos irmãos, ver os cônjuges, ver todos naquele santo dia. Oh irmãos, imagine como será a nossa alegria diante do tribunal de Cristo. Agora imagine, irmãos, se nós falharmos, o Senhor vai ter que limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, porque se Ele não limpar, nós vamos ter uma eternidade toda para chorar amargamente, irmãos, amargamente, porque nós deixamos muitos para trás. E hoje o Senhor está falando claro, em alto e bom som a esta igreja: não deixe ninguém para trás. Tente, coloque no seu caderno o nome dos filhos dos irmãos, dos cônjuges, coloque aí, ore cada dia por eles, cada dia. Eu ouço muitos irmãos aqui falando, que estão orando por certas pessoas. Que lindo é isso, irmãos. Vamos continuar orando. Nós somos o exército do Senhor. O inimigo, irmãos, é mais poderoso do que nós, só que tem um porém: ele já foi vencido pelo nosso general. O nosso general venceu, o nosso general tripudiou sobre ele lá na cruz do Calvário, e ele nos colocou na sua vitória. A vitória dele é a nossa vitória. Deus nos leva no triunfo da vitória de Cristo Jesus. Na nossa força nós já estamos derrotados, mas na força de Cristo nós somos mais que vencedores. Então olhe para isso, irmãos. Deixe-me colocar os últimos 2 textos.